Há algo de profundamente perturbador e ao mesmo tempo magnificamente consolador na história de Santo Idelgarda, como se a própria providência houvesse escolhido uma criança frágil, nascida no ano de 1098 nas terras alemãs, para demonstrar ao mundo que a sabedoria divina não conhece as limitações que os homens impõem a si mesmos. Ela era a 10ª filha, o dízimo daqueles que a oferecem a Deus antes mesmo que pudesse compreender o peso de tal oferenda. Aos 3 anos de idade, quando outras crianças brincavam pelos campos verdejantes da Renânia, Hildegarda já contemplava visões de uma luz que ninguém mais podia ver. Objetos luminosos dançavam diante de seus olhos infantis, como se o próprio céu houvesse decidido revelar-se à menina que mal sabia falar. Que tormento deve ter sido para uma criança carregar tal segredo, e no entanto, que sabedoria precoce a fez calar-se, guardando no coração aquilo que os adultos jamais compreenderiam. Aos 8 anos, seus pais a enviaram para viver com Jutta de Spoen, uma anacoreta que havia escolhido o caminho mais radical da renúncia. Jutta era uma jovem de extraordinária beleza que rejeitara todas as tentações mundanas, para se encerrar numa cela adjacente à igreja beneditina. Ali, numa existência que beirava a morte em vida, ela se comunicava com o mundo exterior apenas através de uma pequena janela. Que educação singular recebeu nossa Idelgarda naquele ambiente de asceticismo extremo? Jutta lhe ensinou a ler o saltério em latim, mas a verdadeira educação da menina vinha de fontes muito mais profundas, como se cada oração, cada momento de silêncio fossem lições sobre a natureza da alma humana e sua relação com o divino. Idelgarda aprendeu que a verdadeira sabedoria não vem dos livros, mas daquela fonte inesgotável que jorra no interior de cada ser humano, quando este se dispõe a escutar. Durante todos esses anos de formação, as visões continuaram, apenas a Jutta e ao monge Volmar, que se tornaria seu secretário por toda a vida, ela ousava revelar aquilo que via. Que peso terrível deve ter sido para uma jovem carregar tal responsabilidade. Que angústia deve ter experimentado ao questionar-se constantemente se aquelas visões eram verdadeiramente divinas ou meras fantasias. Quando Jutta morreu em 1136, Idelgarda já contava 38 anos. As irmãs a elegeram como sucessora, mas foi apenas 5 anos depois, aos 42 anos e 7 meses, ela própria registrou essa data com precisão matemática, que sua vida tomou o rumo definitivo. A visão que mudou tudo foi de uma intensidade que desafia qualquer descrição. Os céus se abriram, ela escreveria mais tarde, e uma luz cegante de brilho excepcional fluiu através de todo o meu cérebro, e assim acendeu todo o meu coração e peito como uma chama, não queimando, mas aquecendo. Naquele instante, Idelgarda compreendeu o significado profundo das escrituras, como se um véu tivesse sido removido de seus olhos, mas, mais importante ainda, recebeu uma ordem clara. Deveria escrever tudo aquilo que visse em suas visões. Aqui chegamos ao ponto mais fascinante de toda sua história. Diante de um comando tão claro, vindo daquela fonte que ela reconhecia como divina, Idelgarda hesitou. Sim, ela hesitou, não por desobediência, mas por humildade tão profunda que a fazia questionar sua própria dignidade para tal missão. Embora eu ouvisse e visse essas coisas, confessou ela, recusei por muito tempo o chamado para escrever. Não por teimosia, mas por humildade. Que lição extraordinária nos oferece essa hesitação em nossa época, quando tantos se proclamam porta-vozes do divino com facilidade desconcertante. Idelgarda nos ensina que a verdadeira vocação profética vem sempre acompanhada de uma humildade que questiona, que duvida, que se considera indigna. É precisamente essa humildade que autentica sua missão. A hesitação teve consequências físicas, ela adoeceu gravemente, como se seu próprio corpo se rebelasse contra a resistência ao chamado divino. Somente quando aceitou plenamente sua missão é que a saúde retornou. Que mistério profundo sobre a natureza da vocação humana! Quando resistimos àquilo para o qual fomos chamados, nossa própria natureza se volta contra nós. Foi assim que nasceu Cívias, Conhece os Caminhos do Senhor. Sua primeira obra visionária. Durante 10 anos, Idelgarda ditou ao fiel Volmar as 35 visões que compunham essa obra monumental, revelando aspectos da história da salvação, desde a criação do mundo até o fim dos tempos. Idelgarda não era uma teóloga no sentido acadêmico, sua educação formal havia sido rudimentar, e, no entanto, suas obras revelam uma compreensão da doutrina cristã que rivaliza com os maiores mestres de sua época. A resposta está na própria natureza de sua experiência mística. Ela não aprendera sobre Deus através de livros, mas através de um encontro direto, pessoal, transformador com o divino. Em 1150, aos 52 anos, tomou uma decisão que escandalizou muitos. Mudou sua comunidade para um novo mosteiro que fundou no Monte Ruppersberg, perto de Bingen. Que coragem extraordinária, numa época em que as mulheres tinham pouquíssima autonomia, Idelgarda ousou desafiar a autoridade masculina estabelecida para seguir aquilo que considerava ser a vontade de Deus. No novo mosteiro, Idelgarda floresceu como nunca antes.
Ali escreveu suas outras grandes obras visionárias e se dedicou à medicina e às ciências naturais. Suas obras Física e Cause et Cura revelam um conhecimento impressionante das propriedades curativas das plantas, minerais e animais. Aqui encontramos uma das lições mais preciosas que o Delgarda nos oferece: a unidade fundamental entre fé e razão, entre espiritualidade e ciência. Para ela, estudar a natureza era uma forma de contemplar a sabedoria divina. Cada planta, cada pedra, cada animal era uma palavra no grande livro da criação. Mas talvez o aspecto mais impressionante de sua personalidade tenha sido sua coragem profética. Numa época em que as mulheres eram esperadas para permanecer em silêncio, ela não hesitou em repreender papas, bispos, reis e imperadores quando julgava necessário. Quando o imperador Frederico Barbarossa apoiou antipapas, Delgarda não hesitou em confrontá-lo. Você se arrependerá dessa conduta ímpar. Escute, ó rei, se quiser viver. Caso contrário, minha espada a atravessará. Nos últimos anos de sua vida, apesar da idade avançada, Delgarda empreendeu várias jornadas de pregação. Era algo inédito, uma mulher pregando publicamente em praças e catedrais. Mas todos a escutavam com reverência, pois reconheciam nela uma autoridade que transcendia as convenções sociais. Delgarda morreu em 17 de setembro de 1179, aos 81 anos. Sua morte foi acompanhada por fenômenos extraordinários. Duas colunas de luz apareceram no céu, cruzando-se sobre o mosteiro. Mas a verdadeira grandeza de Delgarda reside na virtude fundamental que permeou toda a sua existência, a humildade diante do mistério divino. Ela nos ensina que a verdadeira sabedoria não consiste em acumular conhecimentos, mas em reconhecer nossa própria ignorância diante do infinito. Nos ensina que a verdadeira autoridade não vem do poder humano, mas da submissão à vontade de Deus. Em nossa época de tantas certezas superficiais e arrogância intelectual, Delgarda nos convida a redescobrir a virtude da humildade intelectual. Ela nos mostra que é possível ser profundamente sábio sem ser presunçoso, profundamente convicto sem ser fanático, profundamente corajoso sem ser temerário. Sua vida é um testemunho luminoso de que a verdadeira grandeza humana consiste não em elevar-se acima dos outros, mas em elevar-se acima de si mesmo, através da submissão amorosa àquilo que nos transcende. Que Santa Delgarda rogue por nós, em nome do Pai, do Filho